né? Não é o problema o treino em casa. O treino em casa vai ajudar a ficar mais saudável. Com certeza vai ajudar. O treino em casa para uma pessoa sedentária pode sim ser uma ótima opção. Uma pessoa que não tem nenhum recurso no momento, não tem nada. Com certeza. Agora, a maneira como é vendido, para mim, passou do ponto. Sabe? Ele já cruzou a linha. Já cruzou a linha. Não dá para você falar que fazer polichinelo vai secar sua barriga. Não dá para você falar que porra, você ficar dando soquinho no ar vai secar a gordura do seu braço, o seu tchauzinho, né? Esse tipo de coisa é inaceitável. Justamente por quê? Porque pessoas que não têm recurso, essas mesmas pessoas que deveriam estar sendo ajudadas, estão sendo desinformadas. E aí, ao tentar fazer aqueles protocolos que elas veem e não têm dinheiro para comprar o programa, mas elas têm dinheiro para ter um Instagram, elas não têm resultado. E aí, o que acontece? Justamente o que você falou. Começa uma... Eu até perdi a palavra que você falou, mas é uma... Captação? Isso, exatamente. E aí a pessoa acha que a culpa é dela, acha que é a genética dela, acha que ela é gorda e ela vai ser gorda pro resto da vida. Por quê? Ela fez o que o profissional falou para ela fazer, tudo certinho. Só que aí ela não teve resultado. Por quê? Porque aquela porra não dá resultado. Simples assim, a culpa não é dela, né? Então, cara, eu acho que... Por que você acha que a desinformação ela é tão viral? Assim? De onde você acha que saiu isso? O primeiro ponto é o seguinte, por isso que eu falo conhecimento liberta. Quando a gente está falando em diversas coisas, mas vamos colocar o emagrecimento. Existe na literatura o que a gente chama de autoeficácia. O que é autoeficácia? É a capacidade desse indivíduo resolver o próprio problema. Isso é sensacional. Então, se eu sou autoeficaz naquilo que precisa ser resolvido, eu vou ter sucesso ou talvez aumento as chances de sucesso naquilo que deve ser feito, que é um estilo de vida ativo, a psicoeducação alimentar e também o manejo emocional, cognitivo, comportamental. Ou seja, eu entender o porquê que eu penso determinada coisa e qual emoção é gerada a partir desse pensamento. E, obviamente, como isso faz com que eu enfrente ou não, ou até mesmo fuja daquilo que precisa ser resolvido. E quanto mais ferramentas ou entendimento dos meus sentimentos, ou talvez o que precisa ser feito, e eu consigo manter isso, maior as chances de sucesso. Então, para a gente resolver um problema, a gente primeiramente tem que definir ele. Isso eu comento. Então, dentro dessa vertente de desinformação, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Existe um fenômeno que se chama fenômeno Dunning-Kruger, né? Que basicamente é quanto maior a confiança de um indivíduo sobre uma determinada coisa, menor é o conhecimento dele sobre aquilo. Então, quando você tem um conhecimento, você lê um livro, ou talvez você viu uma palestra, ou você viu um post, ou você acompanha alguém e fala assim: nossa, eu sou especialista porque eu estudo bastante, eu fico por dentro das coisas, né? E você cria uma falsa confiança a respeito de algo. E esse tipo de conduta ela é complicada, porque se nós formos fazer uma análise comportamental, para uma mudança de comportamento, basicamente, nós precisamos trazer argumentos reflexivos para essa pessoa, ou também para uma discussão, mas que façam sentido dentro do sistema de crenças dessa pessoa. Ninguém vai mudar um determinado pensamento ou um hábito se não for apresentado por argumentos que talvez façam essa pessoa refletir de acordo com ela acredita ou talvez esteja dentro do mundo dela ou das coisas acessíveis a ela. Isso é muito importante e válido. Quando uma pessoa diz, eu não posso... fulano, vamos treinar, vamos fazer exercício porque é saúde. Não, mas eu preciso trabalhar porque... Aí você fala, mas por que você precisa trabalhar? Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu falo, mas por que você tem que ganhar dinheiro? Olha, para sobreviver. Então, ou seja, num primeiro momento, a prioridade na vida desse indivíduo é ganhar dinheiro, porque senão ele não sobrevive. E ele não consegue identificar se sem saúde ele não vai sobreviver também. E aí, dentro de uma perspectiva talvez que faça sentido para ele refletir
E aí, quando a gente traz o que a gente chama de mudança de comportamento, existe um modelo que se chama modelo transteórico, de estágios de mudança comportamental. Fase de pré-contemplação, fase de contemplação, fase de ação e manutenção daquilo que você fez. Quando esse indivíduo, às vezes, está numa fase de pré-contemplação, ele não está propenso a mudar. Não está propenso, mas talvez de alguma maneira, a depender dos argumentos que chegam para ele, ele fala: olha, fazer exercício talvez pode fazer sentido, hein, tal. E aí muitas vezes ele vai perguntar para alguém que está perto dele, alguma coisa assim, ele: você treina? Como é que é isso? Você me explica? Ou seja, ele já está inclinado um pouquinho à mudança, mas ele não vai fazer exercício. Mas talvez ele já ficou inclinado a perguntar ou procurar a própria verdade dele, certo? E aí, por que eu estou contando essa história? Eu não estou fugindo do assunto. É para chegar na tua pergunta e como é que é a desinformação? Bom, se esse indivíduo constrói esse racional ou até mesmo o que sustenta, às vezes, o que ele precisa saber para mudar, mas de uma maneira errada, incorreta, ele vai criar uma narrativa ou talvez uma identificação a partir de informações ou de argumentos que talvez não são os argumentos que a ciência respalda. Por exemplo, Santiago, eu vi que se eu fizer uma dieta carnívora, só viver de carne, eu vou emagrecer. Eu falei, cara, isso acontece. Nossa, então é sensacional, porque eu já tentei de tudo. Ok, a questão é que você vai mastigar tanto, vai ficar com a mandíbula tão fadigada, vai estar com gordura e proteína, beleza, mas vai chegar no momento no qual você não tem micronutrientes, não tem fibra, não tem também dinheiro para sustentar isso, ou até mesmo vai emagrecer porque você come menos, porque a carne é um dos ingredientes mais caros da dieta, que talvez, dentro do que você talvez poderia consumir, você vai deixar de comer um pouquinho mais de calorias, porque você só vive disso. E você, dentro do desfecho que você esperaria, você até emagrece, porque você está comendo até menos, ou talvez está se sentindo um pouquinho mais saciado só com gordura e carne. A questão é, qual é a dieta que funciona? Aquela que você consegue manter para o resto da vida, com saúde, evidentemente, e segurança. Então, esse indivíduo traz consigo, muitas vezes, uma identificação de que, nossa, isso eu nunca fiz. Eu tenho tanta dificuldade em emagrecer, mas isso eu nunca fiz. Então, provavelmente, é por isso que eu não consigo emagrecer, porque eu já tentei de tudo. E provavelmente é o meu metabolismo que deve ser desacelerado, né? Mas no final de semana, às vezes, o vinho, a cerveja, ou a pizza, ou talvez, muitas vezes, o sorvete, isso é descontextualizado. Eu não tenho problema nenhum a gente comer isso, não tem problema nenhum, mas uma questão é o controle em relação às nossas decisões alimentares, né? A redução da impulsividade e o entendimento do que está acontecendo no meu corpo, não deixando que eu fique num piloto automático e não consigo identificar os beliscos que eu estou fazendo ao longo da minha vida, e não estou nem identificando que às vezes é um amendoim que está vindo e eu não estou identificando, ou às vezes eu estou achando que é o chocolate que engorda e agora eu estou comendo uma pasta de amendoim, porque a pasta de amendoim em relação ao chocolate não é tão calórica, e eu não sabia que uma colher de sopa tem 200 quilocalorias, que representa 2 bombons. Então, até que ponto talvez eu não estou conseguindo identificar, ou eu sou seduzido por uma narrativa que possa justificar aquilo que eu acredito que é, e quando eu coloco em prática, eu começo a ver que falo assim, nossa, cara, só comer carne está emagrecendo. Eu perdi 3 quilos na balança, e esse cara acha que 3 quilos é de gordura, quando na verdade é como se fosse uma low carb, high fat, porque quando você reduz o carboidrato, o teu músculo deixa de reter água dentro dele. E é muito tranquilo e comum quando você reduz o consumo de carboidrato, na primeira semana você perde 4 quilos de líquido, de água. E para uma pessoa que tem uma perspectiva de entendimento de emagrecimento é peso, e quando a gente vai discutir, analisar o que é emagrecimento, não é peso, é redução principalmente do tecido adiposo visceral, um tecido que vai aos nossos órgãos e reduz a efetividade do funcionamento dos nossos órgãos. E quando esse cara não entende o que é emagrecimento, ele constrói talvez uma falsa impressão
de que isso vai fazer ele emagrecer ou talvez é o que ele precisaria. E aí, associando a isso, quando a gente coloca no exame clínico, bioquímico e também a gente faz um acompanhamento de mais longo prazo, que isso é o que a gente chama de sucesso do emagrecimento, porque o sucesso do emagrecimento, segundo a ciência, é uma análise de pelo menos de 365 dias. Não é de 21 dias, como vamos fazer o desafio de 21 dias. Beleza, no começo, em 21 dias, é o período que você mais perde peso. E aí, seduzido por essa narrativa, nossa, perdi 5 quilos em 20 dias. Sim, a maior parte é água. Só que a sustentação disso em 365 dias não vai acontecer. E esse cara não tem, muitas vezes, a prova de que ao final de 365 dias, ele teve pelo menos 10% de perda de peso em relação ao que ele iniciou. Isso é sucesso no emagrecimento. E aí, voltando à questão da dieta carnívora e da desinformação, se eu for analisar, por exemplo, uma LDL, que é a principal lipoproteína atribuída ao risco de desenvolvimento cardiovascular, esse indivíduo tende a estar com uma LDL mais alta. E o problema é que essa LDL, por mais que se eu consumir muitas vezes uma dieta com mais fibras e reduzir essa LDL, melhorar o colesterol, o cara fala assim, não, é só fazer uma dieta que eu reduzo o colesterol. Quanto mais tempo você ficar no estágio de dislipidemia ou num tempo no qual a LDL está mais alta, mais essas partículas vão oxidar e mais elas vão infiltrar dentro da parede do endotélio. Isso é irreversível, até porque isso constrói o que a gente chama de placa de ateroma. Isso é irreversível e muitas vezes essa placa de ateroma ela fica com uma bolinha, né? Ela fica com um trombo. E aí o problema é o seguinte, que o fluxo de sangue que muitas vezes tende a ficar mais alto, porque uma dieta carnívora, por exemplo, você tem mais sal e consequentemente você tem um fluxo de sangue, uma pressão arterial que vai aumentar mais, porque o sal aumenta também a retenção de água, e com uma parede desse endotélio cheia de uma bolinha de gordura já petrificada, se isso rompe, isso vai ficar vagante no seu sistema e pode vir a desenvolver um infarto agudo do miocárdio, um bloqueio da sua coronária, uma redução da capacidade de ejeção do ventrículo esquerdo e, de fato, você vai entrar já num fator de risco para insuficiência cardíaca e vir ao infarto, ou se for no cérebro, isso se tornar um acidente vascular encefálico, só porque você olhou uma parte digamos assim, da fotografia como um todo, né? Então, se você for analisar a tua vida inteira, são milhões de fotografias, que como se fosse milhões de dias, e aí você vai olhar umas 30, não, você vai olhar o quê? Umas 50 fotografias, e vai falar assim, não, tá bom aqui, ou talvez não vai conseguir ver as outras 1000 fotografias que estavam ruins e que contribuíram para o todo, e depois você não vai conseguir reverter esse quadro lá na frente. Então, essa desinformação, talvez não entender o que aconteça de fato com o seu corpo, pode no futuro trazer uma repercussão ruim para você e que às vezes uma das justificativas das pessoas lá na frente é virar e falar assim, poxa, por que eu não dei ouvidos? Ou então, por que eu fui tão negligente com tantas pessoas que estavam me ensinando o correto? E aí, quando a gente lida com SUS, ou talvez quando a gente lida com pacientes com 60, 70 anos, como eu tive a oportunidade durante a minha graduação, e eu escutei isso de algumas pessoas que disseram, poxa, eu daria tudo para, no início da minha vida, eu ter pessoas, talvez, que me indicaram, ou até mesmo que eu pudesse escutar aquilo que vocês estão me falando, mas eu fui negligente, não escutei aquilo. Então, é uma frase, ou talvez uma fala complicada, e quando eu entendo isso, e sei talvez que às vezes uma pessoa ela não consegue nem suportar aquilo que ela está querendo falar, porque ela tem vergonha, ou talvez de alguma maneira ela cria uma narrativa para de alguma maneira ela mesmo ter as respostas que ela gostaria de ter, em 10 pessoas, 9 falam, não, não faz isso, que isso aqui, tal, tal. E uma fala, não, pode fazer que isso aí. Ela vai na que fala assim, não, faça. Então, aí a gente começa a entender o porquê a desinformação é tão cruel e muitas vezes as pessoas no anseio de fazerem coisas, ou até mesmo esfregar na cara dos outros que ela estava certa por um orgulho, a gente entra nesses quadros. É muito complicado, né? Uma observação rápida aqui, porque esse assunto da dieta carnívora tá foda. Você viu um corte do Jordan Peterson com o Elon Musk agora? Não vi. Cara, o Elon Musk fala que tá com uma dor no pescoço, alguma coisa assim, dor na nuca, alguma coisa assim, sabe?
tá Ah, uma dor meio que crônica que tá incomodando ele e tal. Aí Jordan Peterson vira e fala assim: faz a dieta carnívora que vai sarar. Aí o Elon Musk vira e fala: eu não acho que é esse o problema. Aí ele: não. A minha mulher teve dor, não sei durante quantos anos, e aí ela foi fazer dieta carnívora e ela sarou. Então você vai sarar. E aí, porra, você pega um cara que é uma referência no que ele é especialista. Só que ele não é uma referência nisso, pô. E é. falando esse tipo de besteira, quantas pessoas esse cara não influencia? Quantas Ele é um pessoas formador esse de cara. opinião. Ele é um formador de opinião e ele precisa entender Exato. isso. Por mais que não seja, talvez, da especialidade dele. Às vezes o que ele fala, por conta da história que ele criou, associa-se que é uma pessoa que estudou muito, que venceu na vida e está rica, né?